Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. No vídeo de hoje eu tenho aqui uma placa de uma fonte de alimentação de um televisor da Sony de 32 polegadas. O modelo é o KDL32BX355. Então nesse vídeo eu vou fazer uma explicação de como que a gente localiza os circuitos aqui nessa placa. E na próxima sexta-feira, nessa sexta-feira agora, a gente vai fazer uma live com o esquema elétrico dessa fonte. Não exatamente dessa fonte aqui, porque não tem o esquema dela. Tem uma outra Sony, que a fonte é muito parecida com essa e tem um esquema. O que muda é a posição, a serigrafia dos componentes na placa, mas os valores dos componentes, a ligação entre eles é a mesma. Tá? Então a gente vai fazer essa live na próxima sexta-feira às 19 horas. Vocês já estão convidados a participarem. Pessoal, antes da gente falar sobre essa TV aqui, ou essa fonte aqui, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, clica no botão vermelho aí embaixo de inscreva-se e no sininho do lado para você ser notificado dos vídeos novos e das lives que fazemos todas as sextas-feiras às 19 horas aqui no canal. Não deixem de visitar nossa loja virtual, onde nós temos os cursos da Burgos Eletrônica, cursos de nossa autoria e também dos nossos parceiros comerciais. Vale a pena se você gosta de eletrônica, se você trabalha com eletrônica e quer se aperfeiçoar nesta área. Tá? Na descrição do vídeo você tem aí os nossos endereços e também do nosso parceiro comercial Esquema Fácil, com quem nós fazemos os cursos presenciais. Se você quer estudar com a gente lá no laboratório, entre em contato com a Esquema Fácil, marca a sua aula presencial comigo. Tá, pessoal? E se você não é membro do canal ainda, se você gosta do nosso trabalho e gostaria de contribuir financeiramente com o nosso canal, torne-se membro, clica no botão Seja Membro aqui do canal, tá? E aí você vai ter conteúdos exclusivos da Burgos Eletrônica, nossos conteúdos exclusivos também para membros e promoções também para membros, além dos cursos, né? Por exemplo, na quinta-feira agora, nós vamos colocar na área de membros um vídeo que eu fiz dessa mesma placa. Na verdade, essa placa aqui ela está com defeito. E nesse vídeo eu ensino como é que diagnostica, como é que a gente faz o diagnóstico do defeito desta placa, tá, pessoal? Então, isso aí é na seção de membros do canal, tá? Então essa aula é para membros. Agora, essa aula aqui que eu estou fazendo agora é para todo mundo, para todos os nossos seguidores aqui do canal Burgos Eletrônica, tá? Pessoal, antes da gente começar, uma fonte de TV LCD ou LED, no caso essa daqui é de LCD, ela é dividida basicamente em três partes. A entrada de rede, que é onde nós temos os filtros de rede, o retificador, filtro, e muitas delas têm o circuito PFC, outras não. Nós temos a fonte propriamente dita, pode ser uma ou duas fontes chaveadas, e o circuito do backlight. Então quais são as três partes que vocês vão encontrar na fonte? Entrada de rede, a fonte e o backlight. Porém, o circuito do backlight não são todas as TVs que tem ele aqui na placa da fonte. Ele pode estar em outra placa. Por exemplo, essa TV aqui, ela é uma TV LCD convencional. Ela não tem LEDs, ela tem lâmpada fluorescente no backlight. Então, no caso dessa TV, ela tem um circuito inverter ou inversor que transforma a tensão contínua baixa numa tensão alternada alta para acender as lâmpadas. E o circuito do inverter não está nessa placa, está numa outra placa no televisor. Tá? Então, esse televisor é LCD convencional, então ela tem lâmpadas. Os televisores LED, que tem o backlight de LEDs de alto brilho, muitas vezes o circuito que acende os LEDs e controla o brilho dos LEDs está localizado aqui na mesma placa da fonte. Em outros casos está em outra placa separada. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente identifica os circuitos. O componente mais fácil que tem para você identificar numa placa de fonte é o transformador. E essa placa aqui tem vários transformadores. Tem esse transformador aqui, tem esse e tem esse menorzinho. Então nós podemos chegar à conclusão que aqui é a ponte retificadora. Como tem um transformador do lado dela, essa fonte tem o circuito PFC, o corretor do fator de potência. Um outro indicativo que esse televisor tem o PFC, além desse transformador do lado da ponte retificadora, é a tensão de trabalho do capacitor de filtro principal, 450 volts, tá vendo? Significa que esse capacitor ele vai ser submetido a uma tensão entre 380 e 400 volts, por isso que a tensão de trabalho dele é tão alta. Tá? Então, quando os capacitores de filtro da TV, os filtros principal,
tem uma tensão de trabalho de 450 volts ou mais, significa que aquela TV deve ter o PFC na fonte, o circuito corretor do fator de potência, tá? Então nós temos aqui, ó, a entrada de rede, aqui, fusível. Nós temos aqui os filtros de entrada, que são essas bobinas e capacitores. Aqui, essas bobinas, esses capacitores, que deixam a tensão da rede entrar na TV e não deixa a frequência da fonte sair. Nós temos aqui dois termistores, que fazem uma alimentação mais suave da TV, que na hora que eles estão frios, a TV está desligada, a resistência dele é um pouco mais alta. Na hora que você coloca na tomada, a corrente que vai passar por eles é um pouco menor, para não estressar muito os componentes da fonte. Depois ele vai esquentar um pouco, a resistência dele vai diminuir, e a fonte então vai para o regime normal de funcionamento, mas isso dura pouquíssimo tempo, tá? Aqui nós temos o varistor, que é proteção contra picos de tensão da rede. Ele é um resistor que diminui a resistência com a tensão. Conforme a tensão aumenta, a resistência dele diminui, tá? Nós temos aqui a ponte retificadora. Olha aqui, ó. Vocês podem observar, tá vendo? Ó? Bem aqui, ponte retificadora. O capacitor de filtro, que eu já falei para vocês que é esse. O circuito PFC. O que tem no circuito PFC? Tem uma bobina grande, que no caso é esse transformador. Um enrolamento dele funciona como booster, que ele vai aumentar a tensão da rede de 110 a 220 para 390 a 400 volts, ou de 380 a 400 volts aqui no capacitor de filtro. Essa bobina trabalha em conjunto com um MOSFET, que é esse transistor aqui, ó, que está no dissipador, esse diodo, tá? Na verdade é assim, a tensão sai da ponte retificadora, passa pela bobina, pelo diodo e vai para o capacitor. Entre a bobina e o diodo nós temos o MOSFET de chaveamento e o gerador de PWM do circuito PFC, que gera os 400 volts, tá? Na parte de baixo da placa eu já mostro para vocês, tá? Então esse aqui é o circuito PFC. É o circuito que gera uma tensão entre 380 e 400 volts aqui no capacitor de filtro. Esses dois transformadores aqui, ó. Esse transformador maior é da fonte principal. E esse transformador pequenininho é da fonte de standby. Então nós temos aqui, ó, o CI da fonte de standby. Ele é um gerador de PWM MOSFET de chaveamento ao mesmo tempo. Ele vai chavear esse transformador. E no secundário desse transformador a gente vai ter as tensões que vão sair. Na verdade nós temos uma tensão de 5 volts que vai sair por esse diodo aqui. E os capacitores e bobinas que vão filtrar a tensão que vai aqui para o conector ligado na placa principal da TV. Essa daqui é a fonte principal. A fonte principal tem dois transistores de chaveamento, que são esses dois caras aqui, ó. Como vocês podem observar, tá vendo? Dois transistores. É um chaveamento do tipo half bridge, meia ponte, onde cada transistor vai conduzir durante metade do ciclo, e aí eles fazem a corrente variar no primário do chopper, e no secundário do chopper eu vou ter as tensões retificadas e filtradas por esses diodos aqui, vão para esses conectores alimentarem a placa principal, tá? Nós temos aqui nessa fonte 1, 2, 3, 4, 5 fotoacopladores. Muita gente me pergunta, Luiz, por que uma fonte de TV LCD e LED tem tantos fotoacopladores? Bom, o normal é ter pelo menos 3. Por que 3? Porque um é por circuito do feedback da fonte principal, o outro é para a fonte standby e o outro é o liga e desliga. É o on-off da fonte. Tá? No caso dessa, especificamente, esse daqui, esse primeiro, é um detector de rede. Ele detecta e informa para a placa principal se a tensão da rede está correta ou está baixa demais, para que ela possa desligar a fonte, se for o caso. Nós temos esse segundo aqui, que é o liga e desliga, propriamente dito. Esse terceiro aqui é um sistema de proteção, que vai desligar o CI da fonte, caso a tensão fique alta na saída. Esse daqui é o feedback da fonte de standby. E esse daqui de cima é um fotoacoplador feedback da fonte principal. Tá? E aqui na parte de baixo, nós temos dois CIs SMD, tá vendo? Ó? Dois SMD, sendo que esse pequenininho aqui, ó, é o gerador de PWM do PFC. Tá? Aqui, ó. Vou colocar um foco melhor aqui para vocês enxergarem melhor. Olha lá. Então, esse daqui
é o gerador de PWM do PFC. E esse daqui é o gerador de PWM controlador da fonte principal. Inclusive, se a gente observar aqui, ó, aqui eu tenho os dois MOSFETs de chaveamento da fonte principal. O gate deles, ó, vai conectado cada um num pino desse integrado aqui, ó. Tá vendo, ó? Os dois pinos que vão conectados no gate dos MOSFET para chavear eles. E aí, por consequência, eles vão chavear o primário do transformador Chopper. Tá? Muito bem. Vou mostrar para vocês agora quais são as saídas que essa fonte possui. Vamos ver aqui, ó. Vamos começar nesse conector aqui, ó. Então esse conector ele tem a saída de 24 volts. Ele tem uma saída dimmer. O dimmer é o controle de brilho. O on-off, que é o que liga e desliga o backlight, no caso o inverter. O detetor, que no caso é o detetor de funcionamento das lâmpadas do backlight. E o outro conector aqui, ó, nós temos on-off do backlight, o detector do funcionamento do backlight, não conecta, o DIN, controle de brilho, tensão de 12 volts, tensão de 24 volts, o PS on, liga e desliga, o 5,2 volts, que é a tensão de standby, e o AC e o ACD, que é o AC detector, detetor de tensão alternada da rede elétrica, tá? Então, é assim que você se localiza na placa desta fonte aqui. Como eu falei para vocês, nessa sexta-feira a gente vai fazer a leitura do esquema elétrico dessa fonte, ou de uma fonte parecida com essa, para vocês entenderem como é que funciona na live. E para o pessoal que é membro do canal, essa fonte aqui está com defeito, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um diagnóstico rápido do defeito. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, se você, como eu falei para vocês, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.